Quem vê esse belo romance vivido por eles nos dias de hoje, nem imagina as controvérsias que marcaram o passado dessa relação. É mesmo, é? Em 1989, o aspirante a salvador da pátria, Luiz Inácio Lula da Silva, só não ganhou as eleições porque, segundo ele, a Globo o roubou. Ele fez questão de deixar isso claro ao longo de vários anos. Repetiu isso, inclusive, em um discurso em março de 2021. Vocês lembram com quem que eu disputei a primeira eleição? O único cara que não era doutor era eu. E fui para o segundo turno. E não ganhei porque a Globo me roubou. Como se não bastasse as acusações em relação às eleições de 89, Lula ainda teve que ver, depois de já ocupar a cadeira de presidente da República, quase que diariamente a Globo expondo nos seus jornais os principais escândalos que estouraram durante o seu governo. As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. Até pouco tempo atrás, Lula acusava a Globo de ser responsável por destruir a sua reputação. O seu partido foi extremamente prejudicado por toda essa atenção que a mídia dedicou a esses assuntos. É porque a Globo, na verdade, é a grande mentora dessa panaceia toda. Quantas horas o Jornal Nacional tem de crítica a mim e nenhuma favorável? São quase 400 horas contra o Lula e nem um minuto favorável. Só que então entra em jogo um governo com um espectro político muito diferente daquilo que o Brasil estava acostumado a ver no poder nos últimos anos. Um governo com um espectro político que defende valores tradicionais da família brasileira, que defende que decisões de cunho técnico precisam ser tomadas por profissionais que tenham, acredite se quiser, conhecimento técnico sobre o assunto. Um governo que começa a dizer coisas que a maioria das empresas do ramo jornalístico brasileiro não quer que sejam ditas por aí. E aí então os velhos inimigos percebem que ambos têm um inimigo em comum. É nesse momento que deve ter acontecido aquela famosa ligação no estilo: "Oi, sumido, eu acho que nós precisamos conversar." E a partir daí as coisas começam a mudar drasticamente. Quando se iniciam os rumores de que Lula poderia voltar a ser candidato à presidência, aquela reputação que supostamente foi destruída pelas principais emissoras desse país começa a ser reconstruída em uma velocidade impressionante. Os escândalos no passado podem ter até acontecido, mas Lula não tinha nada a ver com isso. Até aquele pessoal que pouco tempo atrás fez aquela campanha "Fica em casa, economia a gente vê depois", começou incrivelmente a se preocupar com economia. E mais, tornaram-se especialistas em economia para afirmar que Lula era quem realmente entendia do assunto, era quem iria salvar o país. Pela primeira vez na história, um candidato à presidência participou de uma sabatina no principal jornal televisivo desse país, no horário mais nobre da televisão brasileira, e sequer precisou se defender, porque o próprio apresentador já o fez. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. A mídia tradicional, que outrora foi tão atacada por Lula e seu partido por destruir a sua reputação, agora passou a ser a mídia tradicional brasileira, a única que tem credibilidade. Até ministro passou a decretar isso. Acabam se misturando com a imprensa séria, com a imprensa tradicional. Só que a imprensa tradicional tem responsabilidade. Quer dizer, a mídia tradicional menos a Jovem Pan. Se qualquer outro jornal disse, é verdade. Se a Jovem Pan disse, é fake news. Bom, depois de uma campanha com anúncios ao som de Lula lá, com mais atores globais do que a vinheta da Globo no final do ano, Lula voltou ao poder e agora, na semana passada, saiu uma matéria na Folha de São Paulo mostrando os gastos com publicidade do atual governo Lula nesses primeiros 6 meses de governo. A Globo, segundo apontado pela matéria da Folha de São Paulo, recebeu até aquele momento 54 milhões de reais, representando 57% do valor gasto com publicidade. Que surpresa, não? Quem diria? Em segundo lugar, a Record com 13 milhões, que corresponde a 13% também do orçamento. E em terceiro lugar, o SBT com 12 milhões. Ah, e a Jovem Pan, adivinhe só, foi cortada desse pacote. E se você acha um absurdo todo esse dinheiro gasto pelo governo Lula até o momento com publicidade, saiba que não é privilégio só desse governo. A gestão anterior também gastou um absurdo com publicidade, apesar da distribuição ser de maneira um pouco mais igualitária entre as principais emissoras, mas ao longo dos 4 anos de governo também foram valores na casa das centenas
centenas de milhões de reais. O que eu considero um grande absurdo também, porque para mim qualquer dinheiro público gasto com publicidade é uma vergonha. Você como cidadão precisa trabalhar duro para sustentar a sua família e pagar os seus impostos. Parte do dinheiro arrecadado com esses seus impostos é destinado a fundo eleitoral, que em período de campanha eleitoral é distribuído entre os partidos de maneira não igualitária para que esses partidos façam a publicidade dos seus candidatos. Ou seja, sai do seu bolso o dinheiro que os políticos usam para fazer campanha para convencer você de votar neles. Como se isso não bastasse, depois de eleitos, esses políticos ainda têm acesso a recursos públicos para fazer publicidade para convencer você de que a gestão deles está sendo eficiente. E mesmo que toda essa publicidade não funcione para convencer você, não tem problema, porque na próxima eleição os partidos receberão dinheiro novamente de fundo eleitoral para novamente tentar convencer você de votar neles. Pois é, meus amigos, isso aqui é Brasil. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que cada vez mais pessoas possam saber o que está acontecendo no Brasil. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.